Olá, amigos, que todos tenham um feliz dia ao lado do Criador e mantenedor do universo. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, quinta-feira, 26 de maio, a lição 9 ela tem como título Jacó partiu. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 30, versículos 25 a 32. E aqui, neste ponto, nós vemos a atitude assim, fiel e passiva, né, de Jacó durante o período que ele ficou com seu tio e sogro, né, Labão, onde ele serviu por um período assim bastante longo e ainda ter sido assim enganado pelo seu sogro. E mesmo assim ele se manteve numa atitude assim de paciência, de resignação, não reagindo nada contra as injustiças, né, de Labão. Ele manteve-se submisso, humilde, onde ele mostrava assim, um coração assim, transformado, consciente, né, de ele ter errado um dia, né, de ter enganado seu pai, que já era idoso, e também seu irmão. E ele queria se regenerar, e ele se sujeitou, né, à disciplina de Deus pelos seus erros, né, graves, né? Mas chega o fim, né, e o momento do aprendizado para a sua vida. E o Criador avisa, né, para Jacó, para ele partir de onde ele estava, junto com o seu sogro, e que ele fosse tocar a sua vida, né, próximo e junto com o seu pai e seu irmão, sua família, né, que ele deixou para trás, que fazia muitos anos que ele não os via. Que ele levasse, né, suas esposas, né, e o seu filho José. Olhando essa história, nós vemos assim um contraste do chamado de Deus, né, para Abraão, que ele estava lá em Ur dos Caldeus, lá na Babilônia, e aqui o chamado, né, do Criador do universo para Jacó. Porque para Abraão, Deus disse que ele deveria sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, né, e ir para um lugar onde Deus iria mostrar. E agora, para Jacó, Deus diz justamente o contrário, para ele voltar para a terra de seus pais e da sua parentela, que era lá na Palestina. Bom, não era fácil assim, né, para Jacó, né? Ele estava fora da casa dos seus familiares, né, do seu pai, que estava bem velho, já faziam 20 anos. E agora era o momento dele voltar às suas raízes, né, junto com seus familiares, né, que ele deixou muito tempo para trás. E acima de tudo, né, dele acertar as diferenças, né, com seu irmão Esaú, né, que ficou muito zangado com ele, que ele teve que fugir, né, daquele local pelo atrito, né? E Deus mostrou claramente que para Jacó que ele deveria voltar para a casa do seu pai lá na Palestina, né? E o maravilhoso aqui, né, nessa história é ver como Deus ele revela a sua vontade, o seu querer para todos nós, né? E dá para nós observarmos aqui nessa história de Jacó 3 indicadores de Deus. E o primeiro indicador que nós vemos aqui é que Deus colocou a vontade e o desejo de Jacó, que estava dentro do seu coração,
dele voltar para sua casa. Onde 6 anos assim que aparece assim na Bíblia, que está lá em Gênesis, no capítulo 3, 25, nesses últimos 6 anos, né, Jacó pede para o sogro Labão para deixá-lo voltar para casa, né? E ele mesmo percebeu, né, que a sua estadia, o seu cumprimento ali com o seu sogro, o seu dever para com o seu sogro nas terras dele ali, já tinham terminado. E ele precisava tocar sua vida e acabar, por final, de criar seus filhos, né, de dar um melhor lugar para sua duas esposas, né? Ele necessitava tocar a sua vida e se preparou para aquele momento para retornar. Ele achou que aquele momento era o momento de retornar e Deus estava indicando para ele retornar naquele momento. Para ele voltar do lugar de onde ele saiu da sua terra, que está lá em Gênesis, no capítulo 30, versículo 25. É claro que nem sempre, né, o que nós pensamos, né, na nossa mente, no nosso coração, se ela é realmente a vontade de Deus, né? Mas aqui, dentro do coração de Jacó, existiam outros indicadores que mostravam que ali realmente era a vontade divina de Jacó voltar para a terra do seu pai e do seu irmão, né, que era a Palestina. E aí aparece, né, a segunda circunstância, os sinais de Deus. E ele percebeu, né, assim, que os filhos de Labão estavam assim insatisfeitos, né, criando atritos, né, com ele, Jacó. E até eles falavam, né, que Jacó estava roubando do seu pai Labão. E Jacó percebeu que era algo maligno, né, e resolve sair dali. E o próprio Labão, né, ele já estava assim um pouco diferente com ele, né? Labão já não era o mesmo anteriormente, estava muito diferente. E todas as circunstâncias, né, apontavam que ele deveria abandonar seu sogro e ir embora. Onde as circunstâncias revelam que era a vontade divina. Porque Jacó, mesmo que ele estando trabalhando para seu sogro Labão, Deus abençoava muito a ele, né? Porque inicialmente ele trabalhou de graça, né, 14 anos pelas suas duas esposas. Mas nos outros 6 anos, ele construiu um patrimônio bom, porque ele fez um acerto, né, com Labão, que todas os cordeiros, né, as ovelhas que nascessem malhadas seriam dele, Jacó, e aqueles que nascessem limpo, puro, seria do Labão. E o Labão foi até a ideia do próprio Labão. Acontece que começou a nascer bastante cordeiro malhado. Ele começou a ter um rebanho enorme, o Jacó. E ele começou a ter muito valor, bens com isto, né? E o terceiro indicador do querer de Deus para esse caso, para a vida, né, de Jacó, este foi o principal, porque estava dentro, né, da palavra do Senhor, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. O Criador do Universo conversou com Jacó através da palavra de Deus, porque cada vez que o Jacó lia as Sagradas Escrituras, ele direcionava que Jacó deveria voltar, que ele devia voltar para a terra prometida, que era importantíssimo ele voltar. Que ele voltasse, né, com as suas esposas e com o filho que ele tinha, para ele tocar a sua vida. E Jacó notou isto, né, logo depois do nascimento do primeiro filho de Raquel, né, que ele ainda estava com Labão,
que ele deu o nome para esse filho de José. E quando, né, Jacó atingiu o 14º ano do seu serviço para Labão, que está lá em Gênesis no capítulo 30, versículo 26, ali ele já dava uns sinais de querer voltar, né, para a terra prometida. Porém, ele estava preocupado em voltar, né, que ele tivesse algum bem para ele voltar para sua própria casa, construir os seus próprios bens. E com esta ideia do Labão de todos os cordeiros malhados serem dele Jacó, Deus abençoou ricamente, ele foi tendo um rebanho enorme. E com isto Jacó foi abençoado imensamente por causa disso. Pela obediência, pela mudança de postura, né? De um homem enganador que era antes para um novo homem. Eu quero dizer aqui para os amigos que Deus fala conosco também através das Sagradas Escrituras. Às vezes as mensagens para nós estão claras assim ali. Basta que nós abrirmos as Sagradas Escrituras com oração, com comunhão, com reverência, né? E isso aconteceu com Jacó. As mensagens vieram através da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E ele obedeceu imediatamente, né? E saiu com as suas esposas, seus filhos, e acima de tudo com as enormes bênçãos do Senhor que ele havia acumulado durante todo esse tempo que ele ficou lá com Labão. Ele pôde construir a sua vida. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, porque Ele quer te levar para as mansões celestiais, assim como Ele indicou para Jacó que ele deveria voltar para a terra prometida. Hoje, a nossa terra prometida é as mansões celestiais. E sabe por que Ele quer fazer isto? Porque Ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.